eu falei com vocês, e dei algumas dicas de como vencer o medo de escrever. Falei para vocês o tempo todo que a escrita tem um poder transformador e eu diria até regulador na nossa vida. Por que eu me senti no direito de fazer essa sequência de vídeos para vocês? Porque eu tenho propriedade para falar sobre o assunto. Eu passei a maior parte da minha vida escrevendo por obrigação. Foram 2 faculdades, 4 especializações, um mestrado. O tempo todo eu tinha que ler e escrever aquilo que me era determinado. Eu nunca pude ter um tempo para dedicar à escrita e à leitura para meu deleite, para meu prazer. Por sorte, eu não peguei raiva, eu não peguei a aversão à escrita. Durante um tempo, sim, eu não queria nem saber de ler nem escrever nada. Mas aos poucos, eu fui me sentindo motivada, eu fui me sentindo inspirada. Quando que começou essa inspiração? Quando a minha vida passou por uma grande transformação. Não foi nenhuma catástrofe, não foi nenhum acidente, graças a Deus. Mas eu passei por uma mudança rápida de país. Eu e o meu marido fomos morar na França. Eu nunca havia saído do país. Eu nunca nem sequer tinha saído do estado, eu acho. E eu passaria então 2 anos longe dos outros familiares, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Foi muita mudança. Eu tive que aprender um outro idioma, eu não sabia falar nem o inglês, né? Quem dirá o francês. Eu tive que aprender um outro idioma. Lá eu consegui fazer uma especialização, apresentar uma monografia em francês. Então, aquele lugar representa para mim um local de grandes transformações e de autoconhecimento. Quando eu voltei para o Brasil, eu vim para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu não fui para o aconchego da minha família, do meu lar. Eu vim para uma cidade por opção nossa, onde nós não conhecíamos ninguém. Onde nós teríamos que estabelecer os nossos vínculos, os nossos laços. Chegando aqui na cidade, começou a passar pela minha cabeça a possibilidade de iniciar uma nova profissão. Então, de fonoaudióloga, eu passei a pedagoga, professora. Foram muitas mudanças, mesmo. E ao longo dos anos, essas mudanças foram criando demandas boas, positivas, mas foram criando demandas. Foram situações de ansiedade, de incerteza, de questionamentos, de gratidão. Foram muitos sentimentos envolvidos. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Vindo para a cidade onde eu estou agora, eu me tornei, depois de alguns anos, eu me tornei mãe. A maternidade, ela te transforma, ela te vira do avesso, né? Ela te dá tudo aquilo que você fala assim, como é que eu fui capaz de viver sem isso? E por outro lado, ela arranca de você a sua identidade, quem você era. Ela te vira completamente do avesso, não tem outra maneira de definir a maternidade. Então foram sentimentos vividos em outro país, os sentimentos vividos em outra cidade, a mudança de profissão, mudança não, né? Um complemento com outra profissão, a maternidade e a questão do tempo. Eu tinha tempo. Então, durante a licença maternidade, durante o tempo que eu fiquei em casa, com um bebê que não falava comigo, né? Eu tinha muito tempo para imaginar, para criar. Além disso, eu andava muito a pé, eu caminhava muito
com carrinho de bebê para lá e para cá. E eu fui nesses caminhares, eu fui aguçando o meu olhar e a minha escuta para esse lugar, para essa cidade que eu não conhecia tão bem. Eu fui descobrindo. Por outro lado, eu não queria desapegar da França, onde tinha sido palco de grande transformação para mim, e é até hoje um país muito importante, muito representativo no meu coração. Eu não queria desapegar da cidade, de Paris, eu não queria desapegar do idioma, eu não queria desapegar do que eu havia vivido lá junto ao meu marido, das conquistas, dos medos que nós vencemos, eu não queria desapegar de nada disso. Então foi surgindo aí a possibilidade de criar todo um enredo que desse conta desses sentimentos. Então, em nenhum momento eu escrevi uma história dizendo eu vim de Paris e mudei para essa cidade, eu tive... Não, mas eu criei um romance. Por que que é um romance? Porque eu gosto de ler romance, né? Eu gosto de assistir romance, é a literatura que me envolve, que me toca. Eu criei um romance que ligava as duas cidades que haviam sido palco de transformação na minha vida. Paris e a cidade onde eu estou agora, São José dos Campos. Criei um cenário para isso, onde as duas cidades dialogam. Escrevi para quem? Escrevi para mim. Eu tinha tempo, eu tinha vontade e eu fui criando e surgiu então o meu romance, tá aqui ó, São José dos Campos, Última Saída, com a bandeira da França de fundo e uma placa de trânsito indicando a cidade de São José dos Campos. Virou livro. Por que que virou livro? Porque eu venci o medo e eu criei coragem de transformar aquela escrita que foi para mim. É uma história que eu adoro, às vezes eu pego para ler, porque é uma história bem tranquila, do gênero que eu gosto. E eu criei coragem de mostrar aos outros essa história, tá? Então, eu não escrevi pensando no meu leitor, no meu interlocutor, eu escrevi pensando em mim. Mas depois eu criei coragem de mostrar e eu fiz um processo de autoria independente e produzi os livros. Na sequência, vieram outros, tá certo? Então, eu vou falar bem rapidinho, porque quem acompanha as redes sociais sabe já do que eu venho produzindo. Então, comecei a participar de concursos com poemas. Deixa eu pegar aqui. Nesses poemas eu falo sobre a comparação que existe entre o ser humano e uma palmeira. É ridículo, né? Pode ser. Mas você já viu uma palmeira pequenininha? Quando é que a gente enxerga a palmeira? Quando ela está lá no alto. E a gente já parou para pensar pelo que ela precisou passar, o que é que ela teve que enfrentar para chegar lá no alto? Quantas vezes será que a gente não pisou numa palmeira pequena sem saber no que é que ela ia se transformar? E quando você vê um ser humano que você julga estar lá no alto, você já parou para se perguntar pelo que ele passou? Quais foram os obstáculos que ele enfrentou? Então, essa foi uma comparação que eu fiz da palmeira com o ser humano. Fiz uma comparação do ser humano com o mar de Recife, porque o mar de Recife, ele tem aqueles corais de arrecife que quando você não vê, quando ele está encoberto pela água, ele pode machucar você. E quando ele se descobre, quando ele se mostra, fica uma das belezas mais lindas do Brasil. Mas será que esse mar acha que aquelas manchas negras espalhadas por ele, aqueles corais de arrecife, são bonitos? E será que o ser humano também não tem lá as suas falhas, que ele julga ser falha e que são, na verdade, aspectos que embelezam, que o tornam especial, mais especial, né?
Será que o ser humano também não é assim? Se julgar pequeno, se julgar feio, se julgar inferior, e o outro está vendo nele toda a beleza que ele mesmo não é capaz de enxergar? E a outra poesia fala sobre uma das coisas mais gostosas que eu acho, que é ficar em casa, né? Simples, simples, singela, fala sobre a pessoa que é caseira, gente caseira, e aquilo que inspira. Estar na sala, vendo as crianças brincarem, com aquele barulho, com aquela bagunça, e de repente olhar para aquilo que você tem e descobrir que aquilo é o que você sempre sonhou na sua vida e não sabia disso. E aí tem um outro, Maneque Miguxo. Lembra que eu falei para vocês que a inspiração não é sempre o sentimento bom, não é sempre o sentimento de felicidade? Então, às vezes a inspiração vem da pressa, vem da irritação, vem daquele desespero de você precisar trabalhar e as crianças estarem enrolando para sair de casa. Você precisa deixar as crianças na escola e passar cartão no trabalho. Você tem hora para chegar e as crianças resolvem derrubar o prato de comida em cima do uniforme da escola. Então, meio a todas essas situações que te deixam muito irritada, será que não tem algum encanto, alguma beleza que você queira preservar? Porque essa irritação vai passar. Esse incômodo vai passar. Mas será que essa beleza toda não tem como ser mantida? Não tem como você garantir que ela não seja esquecida, não seja enterrada, que não caia por terra? Então, Maneque e Miguxo são os meus filhos, né? A Emanuele e o Miguel. São 4 histórias que nós vivenciamos juntos, que na hora eu não conseguia achar graça, que eu estava muito incomodada, eu estava muito apressada. Só que eu tinha o meu caderninho de registro, eu já estava treinada para isso. Eu tinha o meu caderninho de registro e eu fui escrevendo algumas falas que talvez valessem a pena de ser recordadas. E valeram. Viraram livro e foram eternizadas pelas palavras. Já já vai ter um outro vídeo. E aí, nesse outro vídeo, eu vou mostrar um livro que eu estou fazendo, tá lá na editora, onde eu não pensei em mim. Todos esses que eu mostrei, todos esses, eu pensei em mim. Minha inspiração, minha leitura, minha demanda. Esse último que eu estou fazendo, que é um livrinho infantil, eu não pensei em mim. Eu estou pensando no leitor, na pessoa que vai ter contato com essa escrita. Então, já foram outros critérios. Como que essa criança, por ser um livro infantil, como essa criança vai receber, como ela vai ser capaz de ler, como ela vai ser capaz de lidar com as rimas, tá certo? Então é isso, gente. Eu acho que nós estamos acabando e o próximo vídeo encerra a nossa sequência. Você tem medo de escrever?